Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, já são 474 mil inscritos. Muito obrigado. Daqui a cerca de 25 mil inscritos, né? Já teremos lá nos 500 mil. Aí vamos soltar rojão. Não dá para fazer festa porque essa situação que vivemos, festa é proibida. Mas agradeço a todos vocês que me acompanham no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Sempre faço aquele convite. Se você não se inscreveu ou gosta do canal, já se inscreveu, indique para alguém, para uma amiga, para um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, o sininho, suas notificações, ative, utilize como vocês fazem tão bem a página dos comentários, né? E coloque like no que vocês gostaram. E lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br já tem o primeiro curso oferecido, que é a História da Ditadura Militar no Brasil. E recordo as entrevistas, nós já estamos preparando nessa semana e para a próxima, mais 3 entrevistas, mas as últimas 3 já postadas foram a última de Delfim Neto, a penúltima de Rubens e Cooper e a antepenúltima de Luiz Roberto Barroso, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um embaixador e ministro, e em relação ao senhor Delfim Neto, professor, ministro de 3 governos, né? De pastas diferentes, embaixador, deputado constituinte, etc. Em suma, tem uma riqueza, porque o nosso objetivo sempre nessas entrevistas é qualificar o debate político no Brasil, que nós sempre falamos, né? Que é uma questão fundamental. As principais notícias do dia, né? A gente acompanha, lendo todos os jornais, os blogs, vendo o que está acontecendo. Aquelas coisas de sempre. A pandemia cresce. Hoje, por exemplo, diz que São Paulo não há risco de colapsar o sistema de saúde da cidade de São Paulo, mas se espalhou o coronavírus pelo interior do estado, né? E agora vai começar, segundo os especialistas, e tive conversando ontem com o Dimas Covas, no Jornal da Cultura, né? A situação é muito preocupante, né? Por se espalhar pelo interior e para as zonas mais pobres do Brasil, a tendência, portanto, será um crescimento fabuloso do número de casos e de óbitos. E não adianta o Bolsonaro querer falsificar os dados. Agora, por determinação judicial, né, vai ser obrigado a diariamente apresentar o número de dados de casos e de óbitos, que era inacreditável. Por quê? Ontem até nós comentamos no Jornal da Cultura, a manchete do Estadão, né, pouco antes de começar o Jornal da Cultura, era que o Bolsonaro, o Mandrião, eu vou falar hoje bastante do Mandrião, tinha determinado que não podia ter mais que 1.000 mortos. Olha o absurdo, olha a que ponto nós chegamos. Por isso que vocês entram no site da BBC, né? BBC News, tem o presidente da consultoria Eurásia, que é bastante conhecido, uma consultoria importantíssima, né? Que diz que Bolsonaro é o pior presidente democraticamente eleito a lidar com a crise do coronavírus. Ou seja, o que o presidente da Eurásia está falando é o que nós dizemos há meses, desde o ano passado. Não estamos embarcando agora quando está tudo afundando, quando esse governo está acabando, e acabará. E ele próprio disse na reunião do dia 28 de abril que estava indo para o buraco o governo dele, né? E está indo para o buraco. Então, o que ele está dizendo aqui, o senhor presidente da Eurásia, né, que é o pior presidente democraticamente eleito a lidar com a crise do coronavírus, o Bolsonaro, é o que nós estamos dizendo há muito tempo. Claro que a crise da última semana de janeiro para cá, a situação ficou ainda mais grave do que já era extremamente grave, né? E ele continua brincando, né, com aquele patético ministro da Saúde. Patético porque é um homem que não entende nada. Seria a mesma coisa eu ser ministro da Saúde. Eu não entendo nada. Como é que eu posso ser ministro da Saúde? Tem que ser um especialista, alguém que transita, que conheça a saúde pública, né? Não um sujeito que é um general, que deve entender de outras coisas. Eu não sei qual é a arma do exército que ele é, mas de saúde pública ele não entende absolutamente. Não só ele, toda a equipe. Basta ver aquele senhor que saiu, que pediu exoneração quando não tinha sequer sido nomeado, dono numa rede de pizzaria, que diz assim: eu administro pizzaria, por que eu não vou administrar também o Ministério da Saúde? Como se a rede de pizzaria fosse igual uma pandemia. Pizza é igual ao coronavírus, né? Ou uma pizza com coronavírus, né? Eu quero meia mussarela, meia coronavírus. É um absurdo, e o homem fala com a maior tranquilidade, a maior bobagem. Aí ele pediu para sair quando nem tinha entrado. Graças a Deus, um a menos para nos infernizar. Um a menos, né? Além de uma péssima equipe que tem lá no Ministério da Saúde. Então, o que está sendo dito, e o mundo inteiro está reafirmando o que nós dizemos nesse espaço todo santo dia, inclusive sábado e domingo, porque é diferente do Mandrião.
nós trabalhamos, né? A irresponsabilidade desse criminoso, e é criminoso sim. Quem comete sucessivos crimes contra a Constituição é um criminoso. Por quê? Vai falar só lá para um sujeito lá de uma área conflituosa, tal, que é criminoso? Não, o criminoso é ele. Cometeu crimes contra a Constituição, contra o Código Penal, contra a Lei 1079, tá? E a Lei de Segurança Nacional. Portanto, qualquer pessoa que entende um pouquinho do ordenamento legal no Brasil e voltado estritamente à questão política, sabe que o presidente da República cometeu diversos crimes. Muito mais do que Fernando Collor, muito mais do que Dilma Rousseff. A grande questão é que há questões nessa crise de 2020 que não tinha em 1992 nem em 2016, entre outros a questão do coronavírus. A questão também da gravidade da crise econômica, idem, né? Ou seja, que é uma situação terrível, a pior recessão econômica que nós teremos na história. E o presidente, então, fez uma reunião, transmitiu uma reunião que é uma farsa, um teatro, e ele é um péssimo ator. Primeiro, ele quer fazer carreira inteligente e não consegue. Ele se esforça, você percebe, mas ele não consegue. A reunião foi patética, porque a reunião verdadeira não é que passou na TV. Todo mundo certinho, bonitinho. Aquela é um teatro mal feito, teatro mambembe, de 8ª categoria, com atores horrorosos, picaretas como atores, né? E a reunião, como eles fazem, é de 22 de abril. Então fez aquele teatro, o que se discutiu concretamente lá, uma análise. Primeiro, a reunião ministerial não se transmite pela TV. Primeira coisa, não existe isso em lugar algum do mundo. Reunião ministerial é reunião ministerial. Foi obrigada a passar na TV por uma decisão judicial, tendo em vista que foi solicitado pelos advogados de Sérgio Moro a divulgação daquela gravação que confirmava o que o ministro tinha dito sobre a coação que ele estava sofrendo do presidente da República para designar um diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro para que Bolsonaro pudesse proteger seus criminosos, perseguir opositores e ter conhecimento de informações sigilosas. Era isso. E a gravação confirmou, né? Lembra que onde ele diz, eu quero proteger meus filhos, proteger meus amigos. Isso é crime. Isso é crime em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo isso é crime. Então, passou a reunião porque foi uma solicitação feita pela defesa de Sérgio Moro. Agora, não se transmite reunião ministerial em país nenhum no mundo pela TV. Reunião ministerial é um momento de trabalho. O problema é que ele é mandrião. Mandrião não trabalha, é uma contradição, é verdade. Ele não trabalha. Então ele fez aquela cena patética lá, tentando, ele nunca discutiu um projeto de governo, ele nunca leu um projeto, ele nunca citou um autor, ele nunca citou um momento da história, ele não sabe nada. Nós estamos na mão do incitatus, sem ter Calígula. Diferente do Império Romano, é um incitatus que está aí. Não sabe absolutamente de nada. E ele gosta de ser ignorante. E os seus seguidores são quase tão ignorantes ou mais do que eles. São aqueles igual o general da Guerra Civil, o general franquista, que dizia, falou em cultura, puxa o revólver. Lembra? Né? Lá em 1936, 1939. Mas é assim, eles são ignorantes. Né? O perfil desse pessoal é ignorante. Até o guru dele disse que a turma dele é ignorante. Né? Naqueles 6 minutos famosos, daquela aula suplementar que nós já comentamos, não vamos entrar na aula, por sinal, tudo o que ele falou, até agora, os 3 filhinhos quietinhos, especialmente o chefe da quadrilhinha da fake news, que é o Carluccio, quietinho, não abriu a boca, né? Ficou caladinho. O pai, chamado de tudo, chamado de corrupto, prevaricador, quietinho. E os militares, chamados de covardes, não abriram a boca. Mas vamos deixar isso de lado e vamos focar no que nos interessa, no presidente Mandrião. Aí é que nós vamos seguir esse caminho, isso que nos interessa. Como tudo na história, o presidente Mandrião tem uma história pregressa fantástica. Como vereador, o que ele deixou no Rio em 2 anos? Nada. 28 anos como deputado federal, o que ele fez? Nada. Quantas sessões ele compareceu? Pouquíssimas. Ele não trabalhava, é um mandrião, né? Por definição, não trabalha. Consequentemente, na campanha eleitoral, em que momento ele apresentou um programa de governo? Em momento algum. Aí caiu do céu o Adélio Bispo. Para ele. Ele é um homem de sorte, o Mandrião. Caiu do céu o Adélio Bispo, que o salvou de passar vergonhas nos debates. Ele só tinha participado de um, vocês se recordam, na Bandeirantes, que ele levou uma colinha na mão. E a Marina Silva fez uma pergunta, ele não conseguia responder, ele ficou olhando para a colinha.
O Mandrião se salvou, aquelas condições de 2018, hoje não vamos entrar na questão do processo eleitoral, né? O Mandrião chegou à presidência da República, foi para Davos, ou Davos, se assim preferirem, logo no início de janeiro do primeiro ano do governo, no ano passado. Foi fazer um discurso, tinha lá um tempo grande, meia hora para falar, falou acho que 7 a 8 minutos, não tinha o que falar, não tinha o que falar. Não estudou, não perguntou quem estava no evento, não tem os dados na ponta da língua da economia brasileira, das grandes questões nacionais. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada, o Mandrião. E não se interessa pelo trabalho. Aí passou todo o ano, reforma da Previdência. Vocês lembram ele discutindo a reforma da Previdência? Ele não sabia qual era a proposta do governo. Inúmeras vezes ele errou, né, do que era o sistema de repartição, né, o sistema existente, qual é o sistema que eles queriam criar, né, como que era a ideia, a comparação com o Chile. Ele não sabia, ele não tinha ideia. Várias vezes ele foi corrigido em cerimônias públicas pelo ministro da Economia, dizendo, não, esse não é o nosso projeto, né? Porque ele não sabia o que era uma coisa e o que era outra. Ele sequer leu um texto de 3, 4 páginas, né? Alguma coisa que desse ideia do que era a proposta da Previdência. O homem é tão preguiçoso, tão mandrião, que não leu coisa alguma. Ficou perdido. Ele só se interessa, veja nos finais de semana, né? Veja no seu cotidiano, ele tem tempo para tudo, menos para as atividades de governo. Ele pega o jet ski, ele anda a cavalo, ele vai no estande de tiro, ele fica conversando com os fanáticos na porta do palácio, ele faz tudo, menos as ações de presidente da República. Em momento algum alguém pode dizer assim, esse é o presidente da República, porque ele não sabe, isso eu pesquiso por aqui, fico dando sempre uma diagonal para ver o que tem mais de importante, não tem nada. Por exemplo, hoje a discussão era, né, para ver que não é uma questão de pegar no pé, como se falava no passado, ou com alguém, não. É que ele é de uma incapacidade absoluta, né? O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, propôs até um exame de sanidade mental nele. Ele não passa, tenho certeza, no exame de sanidade mental ele não passa. Mas o Mandrião, a discussão era sobre auxílio emergencial. Então, se a questão dos R$600 e tal, que eles querem cortar, né? Estão fazendo de tudo, junto com o posto Ipiranga, que é uma maravilha, né? Aí ele fala assim, eu estou citando como fonte UOL, pago até R$1.000 se auxílio sair do salário de deputados, diz Bolsonaro. Isso é uma bobagem. Primeiro, se tirasse dos salários dos deputados federais, ele nem sabe quantos são, 513. Ele nem sabe, não resolveria o problema, que são milhões que vão receber isso. Então, ele poderia ter o valor total do que significa o auxílio emergencial por mês e olhar o orçamento da União e, dentro da leitura dele, desse governo criminoso, horroroso, com características neofascistas, neonazistas e do extremismo latino-americano, como eu sempre falo, né, essa junção, esse mix infernal que dá nesse governo, ele poderia, olhando o orçamento, tal, dar números, né? Fala, olha, não é possível, dentro da leitura dele, pagar mais R$600, porque isso significa que não teremos dinheiro para A, B, C, D, E, F. É o que qualquer um faria, que qualquer presidente fez ao longo da história, que qualquer governador, prefeito, é o mínimo que se exige. Ele não sabe nada. Ele ouve o Paulo Guedes falar alguns números, não entende nada. Lembra na reunião 22 de abril, quando o Paulo Guedes falou em Keynes? Ele olhou para o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes querendo mostrar que é um intelectual. É nada, é um falastrão, né? Eu li 3 vezes o Keynes, 3 vezes. E no original, puxa, que coisa, ele leu no original e 3 vezes. Não, acho que porque ele não conseguiu entender na primeira, então precisou de segunda leitura, na terceira, porque não entendeu a teoria geral, né? Provavelmente não entendeu, né? E depois citou a recuperação alemã depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, falando que tinha lido 8 livros, né? 8 livros, puxa, quanto, hein? Caramba! E aí o Bolsonaro olhava para ele, o Mandrião. Primeiro não sabia a recuperação alemã, Primeira Guerra, a recuperação alemã, Segunda Guerra. Quem é esse tal de Keynes? É amigo do Queiroz, do Rony Lessa, né? Do Adriano, os amigos dele, né? Do Bolsonaro. Será que é esse Keynes? Quem que é? Ele não tem a mínima ideia de quem é Keynes.
né? Ele não se interessa por nada, é um mau soldado. Ele saiu com desonra do exército, condenado por terrorismo. Ele não estudava. Todas as pessoas contemporâneas dele na Academia de Agulhas Negras diziam assim, esse homem não estuda. Portanto, ele caiu fora com desonra, você imagina? E aí foi para a velha política. E não só deu certo na velha política, que pessoas como ele, né, a caterva gosta desse tipo de pessoa, no Rio de Janeiro, mas não só lá, primeiro como vereador e como deputado federal, porque foi eleito presidente da República, portanto não é uma questão restrita ao Rio de Janeiro. E ele colocou os 3 filhos e a primeira mulher. E agora está querendo colocar também o 4º filho e a 2ª mulher. Eles querem mamar nas tetas do Estado. Trabalhar que é bom? Nada. Ele nunca trabalhou, o Mandrião, né? O Mandrião nunca trabalhou. O que ele vive é de pequenos golpes, na Urcrim. Primeiro lá no Rio de Janeiro, com aquela relação com aquelas pessoas estranhíssimas, e que os filhos são braços do pai. Né? Participo junto com aquela caterva, aquela malta, aquela gentalha, como diria a doutora Florinda, né? Aquela gentalha, e aí ele dava bem, lá ele se dá bem. Você imagina uma reunião, uma conversa, o Queiroz era amigão dele, imagina uma conversa Queiroz, Rony Lessa, Adriano, Bolsonaro, do que eles conversavam, né? Imagina o nível, olha, né? Então, esse homem chegou por um acidente da história, e na história há acidentes, à presidência da República. Pior, no momento mais grave da história republicana, na pior recessão econômica da história. Nós vamos perder no mínimo 5 anos da próxima década, porque a atual termina agora. Todos os analistas econômicos mostram isso, estão isolados diplomaticamente, numa situação terrível. Agora a Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, comparado no caso brasileiro, a dos Estados Unidos, dizendo, olha, que tratado com o Brasil, não queremos saber do Brasil, a Europa idem, a União Europeia e o Mercosul, tudo que nós falamos aqui, nós vamos estar sem espaço, sem mercado, um país de infectados, vamos liderar, vamos ser o epicentro da pandemia, estamos caminhando para isso, e vai ter uma segunda onda, porque essa fim da quebrando o isolamento é de uma irresponsabilidade absoluta, a tendência é disparar o número de casos e de óbitos, e ele fomentou tudo isso, e só não é pior a nossa situação graças a prefeitos sérios e governadores sérios, senão a tragédia seria maior do que nós estamos vivendo. E o Mandrião, ele entendeu, estudou a Organização Mundial de Saúde, ele volta a falar sobre a OMS, ele não tem a mínima ideia do que é a OMS. Ele acha que aprende vendo as bobagens que o pessoal manda para ele em grupos do WhatsApp. Não estuda nada, né? Então nós estamos na mão do Mandrião, na pior crise sanitária da história brasileira, a pior crise econômica, na pior crise política e institucional. Há uma relativa paralisia quando ele não fala as asneiras pantagruélicas dele, quando ele fala, mas não tão grandes, essa aqui de R$1.000, tal. É uma bobagem, ele nem sabe do que ele está falando, quais são os valores, quais são os problemas orçamentários, né? Por isso que quando eu comparo ao Incitatus, o cavalo do imperador Calígula, que queria nomear como cônsul e colocar no Senado, eu acho que não é correto essa comparação, não é correto, não é que para o Bolsonaro, não é correto para o Incitatus, porque o Incitatus conseguia entender mais o mundo romano do que o Bolsonaro consegue entender o Brasil. E a questão que se coloca, portanto, para nós é que, vamos ver, essa semana é uma semana curta, porque é um feriado no dia 11, né? Apesar que nessa situação que nós vivemos anômala, né, para algumas pessoas é quase que todos os dias o feriado, mas vai ter a reabertura de comércio, inclusive em São Paulo, nós vamos ver o que isso vai ocorrer, mas fica essa situação de nem paz nem guerra, nem ele nunca fará, nunca se converterá à democracia, porque é um homem que tem como projeto de poder a ditadura, e ele caminha sempre para a ditadura, ele não sai do seu objetivo, ele sabe que não tem a mínima chance de chegar a 2022 e muito menos não tem a mínima chance de 2022 ser um player, ou seja, ser um candidato que tenha viabilidade eleitoral. Portanto, para permanecer no poder, que é a única coisa que o interessa, só tem um caminho, que é o golpe de Estado. Então ele continua desmoralizando as instituições. Hoje atacou a imprensa,
ou voltou a atacar a imprensa, que é basilar num Estado democrático de direito, imprensa livre, voltou a atacar e atacou o Congresso, a Câmara dos Deputados. Porque ao fazer uma fala dessa, que é de uma ignorância absoluta, típica do mandrião, pago até R$1.000 se o auxílio sair do salário dos deputados, é um meio de falar o seguinte, olha, não vai sair o auxílio emergencial por causa dos deputados. Ele sempre transfere a outro os seus problemas, ou a culpa, né, inclusive o que ele quer fazer em relação aos mortos e aos casos do coronavírus, a prefeitos e governadores. É um comportamento típico do líder fascista. Líder fascista precisa fazer a ódio à violência, e ele faz, inclusive precisa negociar esse negócio, estudar negócio que o Eduardo, o Bananinha, estaria vendendo armas por exército, fazendo meio de campo, uma coisa falada aí, e ver também aquele outro Flávio, a questão do cassino, Las Vegas, liberar o jogo no Brasil. Tem mutreta aí, hein? Porque aonde há Bolsonaro, há mutreta. Bolsonaro é sinônimo de crime, né? Então, esse é dos dois. E eles estão amando no pai, porque você acha que Flávio iria a Las Vegas ser recebido por alguém sendo só o Flávio? Não, ele é o filho do mandrião que está na presidência da República. Aí ele é recebido. O que o Bananinha, fazendo a negociação de armas, colocando o exército no meio, quem é o Bananinha? O Bananinha, se colocar um planisfério, ele não consegue identificar os continentes. Esse é o Bananinha, porque a família é assim, é formada por mandriões, a começar pelo pai. Então a questão que se coloca é que eles continuam fazendo crimes. E o Bolsonaro, ele não tem perfil de líder. Como disse o senhor da Eurásia, é o pior presidente eleito democraticamente que está conduzindo a crise do coronavírus no mundo. É o pior de todos, e é mesmo. A tendência, portanto, é se aprofundar essa crise. É isso que vai ocorrer. E ele ataca a Câmara dos Deputados, ataca a imprensa logo de manhã. Numa postagemzinha no Twitter também que eu estava lendo, ele estava atacando, dizendo, olha, a responsabilidade de tudo que está aí não é minha. Ele disse, olha aqui, lembro à nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ele está atacando também o Supremo. Então, vocês estão percebendo qual é o quadro? Ou a gente acorda, ou o país afunda. Para ele não tem importância nenhuma, né? Porque ele sabe que ele tem que se agarrar no poder, como eu sempre digo, e depois outros estão falando, tudo bem, legal, fico satisfeito, bato até palmo, ele vai terminar a vida preso pelos crimes que cometeu. Ele vai terminar a vida em Bangu 8. Então a questão que se coloca, como num dia como esse, aparentemente tranquilo, ele continua solapando o Estado Democrático de Direito. Você vê, ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca o Congresso Nacional e ataca a liberdade de imprensa, né? E ainda pede, e tem uma senhora lá que ela diz que tem a cura para o coronavírus, que o Deus teria falado com ela, e que ela tem negócio de enxofre, tem alho, etc. Daqueles fanáticos que ficam lá na porta, ele falou para a senhora, olha, vai lá no Ministério da Saúde, então, que eles atendem a senhora apresenta essa solução, que é uma combinação de alho e enxofre. Meu Deus do céu, esse homem era para nessa hora, para esse mandrião, era para estar trabalhando em reunião com o ministro da Saúde, com o gabinete de crise, estudando, né, visitando os estados, né, vendo o que está acontecendo, fazendo uma coordenação nacional, mas ele não faz nada, e ele não é o Macunaíma, ai que preguiça, não, porque o Macunaíma era nacionalista e ele é entreguista, né, é o presidente que mais se ajoelhou ao imperialismo americano na história da República. Ele é uma vergonha. Por isso que eu falo que a Lei de Segurança Nacional, para ele, tem vários artigos que pode ser aplicado com a maior facilidade. Em suma, o que nós estamos vivendo, portanto, num dia como esse, é aparente paralisia, o nem paz nem guerra, para lembrar uma discussão de 1917, 1918 na Europa, né? Numa situação que você fica na frente oriental que eu estou me referindo, da guerra, num nem paz nem guerra entre o Império Alemão e a Rússia logo após a Revolução, isso que eu estou me referindo. E a crise vai se agravando, No caso da Rússia Soviética, após a Revolução, ela perde grande parte do território com o Tratado de Brest-Litovsk, né? Nós aqui, nesse nem paz nem guerra, em não enfrentarmos o problema no campo da Constituição, das leis, portanto o caminho do impeachment, nós estamos aprofundando a crise econômica, a crise sanitária, o conflito entre os poderes, a desmoralização das instituições da democracia. Porque fascista tem como objetivo, e ele é fascista, desmoralizar as instituições. Então, só hoje, 3, né? Supremo, imprensa
e Congresso Nacional. Os fascistas vivem disso e de atos de violência, de força. Os que invadiram aqui o hospital de campanha em São Paulo. Ato tipicamente fascista. Tipicamente fascista. Então a pergunta sempre que eu, você, nós fazemos. Não tem apoio popular. Tinha 100 pessoas na Avenida Paulista, se tanto. Não tem apoio das pesquisas, né? Tem apoio empresarial? Vocês acham que o Zé Carioca é líder empresarial? O Zé Carioca, que foi chamado de tudo e gostou de apanhar, o Zé Carioca foi chamado das coisas mais absurdas lá pelo pseudo-filósofo. O Zé Carioca, líder empresarial era o Roberto Simpson, não é o Zé Carioca. O Zé Carioca é patético, né? O Quasímodo. Alguém vai levar a sério, né? Não tem apoio empresarial, não tem apoio do grande capital, não tem apoio no Congresso Nacional. Né? Centrão, não tem nem o centrinho, papo furado. Então, apoio das Forças Armadas. Onde já se viu o apoio das Forças Armadas numa democracia ser elemento de força? Não é elemento de força, né? Portanto, como é que esse homem continua no poder? Pela inércia da sociedade civil. Ela está começando a se movimentar. Teve alguns manifestos, teve mobilização, mas alguma ação dos parlamentares. O Randolfo Rodrigues, não sei se assistiu a nossa live de ontem ou de anteontem, que nós falamos que a PGR tinha de agir. As acusações do pseudo-filósofo sobre o presidente era gravíssimo. Ele está fazendo chantagem, né? Dizendo que sabe de crimes incríveis e terríveis e que ele pode derrubar o governo. Então ele precisa avisar para o Brasil, o pseudo-filósofo, que parou na primeira série do ginásio, que crimes que o presidente está cometendo. Mas o presidente, eu acho que sabe, porque o Bolsonaro ficou caladinho, os filhos não abriram a boca, Bananinha ficou quietinho, né? Carluto nada, né? Quietinho. Então eles sabem que o pseudo-filósofo conhece os crimes que a família cometeu, porque foi falado, cometeu crime e ninguém falou nada, né? Mas a PGR, graças à iniciativa do Randolfo Rodrigues, espero que haja, que ele pediu ação, o que é correto que nós falamos aqui. Em suma, a sociedade civil tem de agir, né? Porque o tempo passa e a crise piora, né? Nós vamos quebrar milhares de micro, pequenas e médias empresas, vão perder, segundo o Delfim Neto, em entrevista conosco, chega a estimar em agosto 25 milhões de desempregados, né? Teremos uma recessão, as estimativas variam entre -7% e -8%, alguns -9% o crescimento negativo do PIB, né? Teremos o início da próxima década numa situação terrível, uma crise institucional extremamente grave, e nós vamos postergando a solução dos problemas, né? Falando, vamos esperar o TSE, vamos esperar o STF. Não. Tudo bem, o STF está fazendo os inquéritos e vai chegar no Carlos Bolsonaro e ele vai para a cadeia, registrem, vai chegar, se a investigação continuar, está sendo muito bem feita, e vai chegar, porque quem organiza toda essa rede criminosa é o Carlos Bolsonaro, né? Eu sempre falo que tem dois pilares nesse governo criminoso, um é o Carlos Bolsonaro, outro é o pseudo-filósofo. O pseudo-filósofo prepara tudo para as fakes, as falas, forma os quadros, que são maravilhosos, que tem uma cultura, os quadros bolsonaristas, né? Os quadros políticos, entenda-se. E do outro lado tem o que organiza o gabinete do ódio e todos os crimes pela internet e pelas redes sociais. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas depende de nós, hein? Como sempre, a história muda por causa dos homens. Vamos lembrar o Plekhanov, né? O papel do indivíduo na história. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, se inscrever é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram. E lembra que na plataforma www.cursovila.com.br, lá vocês encontrarão os cursos, e o primeiro é a História da Ditadura Militar no Brasil. Voltamos amanhã e vamos fazer marcação cerrada no Mandrião. Ele não pensa que vai fazer o que ele quer, não, nós vamos ficar atentos, democracia é assim.